Essa é pra quem gosta, viu? E eu tô falando do pequi do Xingu. Gente, olha o tamanho desse pequi que nós viemos conhecer de perto a produção do César, que é produtor rural numa propriedade aqui em Braslândia, a 50 quilômetros da área central de Brasília. Mas antes de te contar um pouquinho dessa produção, eu quero entender como que esse tipo de pequi, desse tamanho, dessa espécie, chegou até aqui. E é isso que a gente conversa agora, né, César? O senhor precisou morar numa aldeia indígena para conhecer esse tipo de fruto? Justamente, eu trabalhei muitos anos na FUNAI e naquela época a gente morava nas aldeias, não ficava nos escritórios, né? Então, nessa época eu fui trabalhar no Parque Indígena do Xingu e depois morei na área Capoto Jarina, com o pessoal Metutiri, que é o povo do Raoni. Eles me apresentaram esse piqui, me mostraram esse piqui. E quando eu parei de trabalhar lá no parque e vim trabalhar na FUNAI em Brasília, eles me deram o Megaron e o Bejai, são dois indígenas, eles me deram 20 caroços de piqui. Aí, há 30 anos atrás, eu plantei eles aqui. Não tinha nem Mateus, não tinha filharada ainda. E aí, hoje, está dando piqui. Inclusive, nós fornecemos, ano passado, 1.300 caroços de piqui para pesquisas da UNB. Olha, legal. E o senhor levou o filho também para viver um pouco dessa experiência lá na aldeia? Sim, eu levei eles estiveram lá agora, né? Não morando lá, né? Por causa dos estudos, das coisas deles, né? Então, mas levei lá, o pessoal conhece eles, gostaram muito, né? De ver meus filhos, de ver o pessoal ligado à terra. Assim, a gente procura viver na simplicidade igual os índios, viu? Sem precisar de muita coisa, só do rio, sem poluição, da mata. Ela fica na terra indígena Capoto Jarina, no Mato Grosso. Ela é na beira do rio Xingu. E como que foi para o senhor ter, durante tantos anos, essa experiência? Foi só me trouxe alegria, viu? Eu me sinto um privilegiado de poder ter vivido junto a esse povo, deles terem me ajudado a criar filhos, viu? Eu tive uma filha que foi criada até os 6 anos de idade lá, desde novinha. E então isso foi muito bom para a formação dela, para a minha formação como pessoa. Então me melhorou muito, vamos dizer assim, o convívio com os índios. E me ensinou muita coisa da agricultura que a gente não aprende na faculdade. Eu aprendi lá com eles, viu? E quando a gente fala sobre esses tipos de piqui, esse aqui que eu estou segurando é piqui do Xingu? Isso, é piqui, a gente chama de piqui do Xingu, porque os índios lá que foram fazendo o melhoramento deles até chegar a esse piqui aqui. Então, por isso que a gente denomina eles como piqui do Xingu. Ele é dessa terra lá do Xingu, né, do parque, era chamado antigamente Parque Indígena do Xingu. Então, origem de lá, dos povos dali. E qual que é o diferencial dele? Não tem caroço? Não, o diferencial dele é que tem maior quantidade de polpa do que o piqui do cerrado. O piqui do cerrado é bem menor. Se botar aí pertinho, o piqui do cerrado parece um ovo de passarinho, mas é importante na alimentação do povo do cerrado. Então essa que é a diferença. Os índios foram vendo, ó, aquele ali deu um piqui grande, aí vamos plantar esse piqui. Aí plantaram, aí foram melhorando até chegar esses piqui que nós temos aqui hoje. Então esse daqui que eu estou segurando, uma das características é justamente essa questão do tamanho e da quantidade de polpa que ele rende. Justamente, ele tem muito mais polpa do que o outro. E esse que o senhor segura aí, o senhor vai cortar agora pra gente. Ele é assim que a gente tira do pé, né? Justamente, ele cai assim, viu? Quando a gente não tira ele, a gente espera cair. Quando ele cai, ele está pronto para ser coletado. Então, esse daqui é um piqui que eu também não sei a cor dele, pode ser um amarelo ou um alaranjado. Todos esses daqui vieram de lá. Tudo isso é trabalho indígena, da agricultura indígena, viu? Gente, do conhecimento deles, das coisas da terra. Então, olha só, Carol, que coisa mais linda. Muito grande, eu nunca tinha visto assim.
viu? E qual que é o diferencial desse? Justamente a quantidade de polpa aqui, ó. Tudo isso é polpa? Opa, isso é polpa. Aham. Isso você pode comer. Ó. Então, o diferencial é esse, justamente a quantidade de polpa, você viu, né? E agora a gente pode ir lá na propriedade, na produção em si, né? Sim, eu queria te mostrar um outro, que esse daqui, ó, esse daqui é o sem espinho. Você pode ver aqui por dentro, no caroço dele, que ele não tem espinho. E essa parte branca pode ser consumida? Aqui, eu não sei não, viu, Carol? Eu nunca vi consumir, nem lá os índios. Essa do meio? Não, essa do meio pode. Isso aqui é a amêndoa dele, é muito gostosa, viu? Ele é um alimento excelente, viu, Carol? E quando a gente fala sobre a produção do senhor, qual que é o tamanho da plantação aqui do senhor, da quantidade de pés de piqui que o senhor tem? Ó, nós temos 25 pés em produção, mas no total eu tenho 50 pés de piqui aqui na chácara. Entendi. E isso traz uma quantidade de toneladas, de quantos piquis o senhor consegue colher? Nessa última safra, quantos que foram colhidos? 2 toneladas. E isso por safra? Por safra. Que foi o que vocês colheram então agora nos últimos dias? Sim. E aí vocês comercializam esses produtos? A gente comercializa assim, né? Antigamente a gente botava uma faixa ali, piqui do Xingu, né? Piqui gigante do Xingu. Aí o pessoal vinha aqui. Aí foi espalhando um pouco a notícia, aí o pessoal passa a ligar pra gente. E quem cuida da comercialização é o Matheus, ele que mexe com isso. Eu aposentei. Hoje eu sou aposentado, igual os índios falam, estou aposentado. Então os filhos trabalham agora. Estão cuidando. E agora nós vamos até a parte de plantação desses piquis do Xingu. O Matheus vai conversar com a nossa equipe, afinal, o César disse que ele ficou com essa responsabilidade. Como a gente já está aqui na propriedade, mas estávamos um pouquinho longe, nós viemos de carro justamente para mostrar de perto para vocês as espécies desse tipo de piqui. Então agora eu vou falar com o Matheus, vem cá. Matheus, como que foi para você assumir essa demanda que seu pai deixou aí para vocês? Foi muito gratificante, né? Porque o piqui, apesar dele ser muito conhecido pelo povo brasileiro, ele ainda não está inserido, de fato, assim, na cadeia produtiva, no sentido de terem pomares plantados, cultivados, sabe? Grande parte dele é do extrativismo. E para muita gente foi uma surpresa a gente já ter esse piqui, porque ele se popularizou muito esse ano, com o lançamento da Emater com parceria da Embrapa, com 6 variedades desse piqui, gigantes e alguns sem espinhos. E contradiz muita gente, o pessoal até duvidou um pouco a gente já ter esses frutos produzindo há 2 décadas, mais de 2 décadas. E o motivo foi pelo que meu pai explicou. Vieram do mesmo local onde foram coletadas as matrizes para estudos da Embrapa. Então, foi incrível ter esse produto que está sendo tão falado hoje em dia. E, Matheus, aqui vocês têm quantas variedades na propriedade? Então, inicialmente foram trazidas algumas sementes, não dá para dizer quais são as variedades exatas, mas todos são piquis do Xingu. O que a gente observa hoje aqui de fenótipo é piqui pequeno, médio, grande, gigante, sem espinho, alaranjado, amarelo, branco, doce, da polpa lisa, da polpa rugosa. Então a gente tem uma ótima base genética para o melhoramento do piqui, para estudos com esse piqui. E o que dá para definir visualmente, depois que a gente limpa, é o sem espinho e o com espinho, que bem nítido, o tamanho da semente, a quantidade de polpa desse aqui é muito maior também. Desse jeito que a gente está mostrando, ele está pronto para ser cultivado, para ser plantado, né? Exatamente. Aqui os caroços que eu coleto e seleciono para semear, para fazer muda, eles ficam mergulhados na água por 3 a 4 dias até apodrecer a polpa. Aí eu venho com um jato d'água, tiro toda essa polpa porque ela atrapalha a germinação dele, deixo secando ao sol por 1 semana e quando você pegar ele e ouvir a castanha balançando lá dentro, ele está pronto para ser semeado. E tem uma posição correta de você colocar ele no chão. Você nunca pode botar com esse umbigo para baixo ou para cima, porque vai acumular água,
não vai ser bem favorável o desenvolvimento da raiz e da parte aérea nessa posição, então deve plantar ele deitado ou em pé. E depois de plantado, quanto tempo vocês conseguem fazer a colheita? Acredito que a partir da semente, que ele demora mais, né? Com a semente a gente conseguiu, acredito que o primeiro a produzir demorou 6 anos. E o que mais demorou foi 12 anos, 13 anos, então demora bastante. Uma vida aí. Aí, o que aconteceu assim, que foi inovador, foi a Embrapa ter lançado essas variedades, mas enxertadas já. Que você basicamente é fazer a muda da semente e lá na planta adulta pegar um pedacinho do galho que está maduro já, fisiologicamente, e enxertar aqui nessa mudinha. Então você desenvolve uma nova planta a partir daquele ramo da árvore que já está pronta para produzir frutos. Então você tem uma muda com 2 anos você já tem fruta. Isso reduz o tempo, então? Isso, deixa a planta mais precoce, ela produz em menos anos. Matheus, e quando a gente fala agora sobre comercialização, vocês fazem a comercialização dos piques do Xingu, né? Sim, também. E para onde vocês fornecem esses frutos? Então, a gente tem aumentado o nosso plantio a cada ano, tentando atender essa demanda que cresce a cada ano também. Inicialmente, a gente só estendia a faixa na nossa chácara e o piqui literalmente se vendia sozinho. Anualmente, a gente tem já fregueses que encomendam, pegam um ano e já encomendam do ano seguinte, sabendo que é limitada a nossa produção aqui. E algumas lojas no plano piloto, como a Flora Orgânicos, é um grande parceiro nosso lá, o Alexandre, todo ano comercializando o nosso piqui. Mas ainda hoje a maior parte dele é vendido aqui na porta de casa, na venda direta.